pessoal, eu sou Eliana Cândido. Na aula de hoje nós vamos falar sobre acabamentos. E o que mais bem acabado do que uma peça cheia de bolsos, bolsos com zíper, e muita gente tem medo desse zíper. Então hoje nós vamos acabar com esse medo de zíper e vamos fazer bolsos internos ou até externos embutidos com zíper de uma maneira fácil e rápida. Antes de eu começar a aula, eu vou pedir para vocês aqui, não deixe de dar o seu like e se inscrever no meu canal também. Ative o sininho que sempre que eu colocar coisa nova você recebe notificação, tá bem? Então vamos lá. Então eu vou começar pelo bolso na parte interna de uma bolsa. Então é legal, bolso simples todo mundo sabe fazer, aquele retalho que sobra, você sobrepõe, costura, faz as divisões que quiser. Mas o bolso com zíper, algumas pessoas ainda têm dúvida, então tem me pedido muito e eu resolvi trazer isso. Essa parte aqui eu vou simular que é o corpo da bolsa, é a parte do forro. Então eu quero colocar um zíper aqui. Então uma das dúvidas é qual altura colocar. Então a altura média 7 centímetros. Se a bolsa for muito pequena, até 5 centímetros de altura. Mais para cima que isso fica ruim de você utilizar esse bolso. E mais para baixo que isso também fica meio sem justificativa, o bolso ficar no fundo da bolsa, né? Então, primeiro de tudo, eu vou fazer isso aqui com 7. Então, na parte superior, eu vou vir aqui e marcar a altura que eu quero, que é 7 centímetros. Posso até passar direto aqui, ó, não tem porquê aqui, tá? Vou achar o meio dessa parte aqui, ó. Então, eu tenho essa dobra que é o meio. Eu vou riscar aqui para no vídeo ficar mais fácil de enxergar. Então, aqui é onde eu quero colocar o zíper. Então, eu preciso determinar que tamanho que eu quero o zíper. Isso é muito pessoal, vai muito do que você pretende colocar dentro. Então, o 18 centímetros é um tamanho bom. Mas até 27 centímetros, muito mais que isso também não tem muita lógica. Eu vou fazer o meu com 18. Então, eu corto o forro com pelo menos 20, 21 centímetros aqui, porque eu preciso que sobre um pouquinho dessa parte, mas vai aparecer somente 18 centímetros aqui. Então, o que que eu vou fazer? Nessa parte do saquinho do bolso, é onde eu também tenho que marcar os meus 7 centímetros aqui. 7 centímetros aqui, quase não dá pra ver, eu vou fazer de caneta. Eu vou fazer de caneta pra ficar mais fácil pro vídeo aqui, tá bom? Deixa uns 2 centímetros antes e uns 2 centímetros depois aqui, ó. Tá vendo que eu fiz esses 2 centímetros com o meu dedo? Porque eu quero dizer que é mais ou menos 2 centímetros. Não precisa exatamente medir com a régua. O meu dedo tem mais ou menos 2 centímetros. Então, nessa parte que eu risquei aqui, é onde eu vou colocar o zíper. Então, eu risco sempre no avesso do tecido do saquinho que eu vou colocar. Esse aqui é um fio tinto, então tanto faz. Mas você faz o risco sempre no avesso. Então, a parte do direito vem no direito da parte do forro da bolsa. Então, aqui, ó, eu vou achar o meio aqui também, igual eu fiz nessa outra parte. Então, eu coloco meio com meio. E a minha altura tá igual aqui, que eu determinei 7 centímetros. Então, agora que eu vou fazer esta canaleta para poder colocar o zíper. Vou colocar uns alfinetes aqui só para não sair do lugar. Então, eu vou na máquina e vou costurar, não na risca, mas um pezinho de máquina pro lado. Quando chegar nesse lado aqui, vou costurar em cima da minha risca, um pezinho para cá, então eu vou costurar todo o retângulo, vou fechar ele aqui. Vamos para a máquina? Então, vou costurar o pezinho do lado de cima dessa risca. Então, costurei esse retângulo. O que que você tem que tomar cuidado? A mesma quantidade de pontos que tem deste lado, tem que ter do lado de lá, senão a hora que você corta, fica um bolso torto.
Quando é forro, a gente nem se preocupa tanto, mas às vezes você tá fazendo externo. Então, agora você corta na linha. Então, vou fazer um primeiro corte aqui, ó. Só para introduzir a tesoura. Venho, corto em cima da linha, mas eu paro uns 2 centímetros antes e aí eu desvio esse corte para bem o cantinho ali, ó, sem cortar o que eu acabei de costurar. Aqui, tá vendo? Fica essa linguinha. Não deixa ela muito curtinha não, porque senão na hora que você vira, você perde. Você tendo ela maior, você consegue puxar essa parte e ficar bem certinha. Faz a mesma coisa do outro lado. Então, agora você vai jogar todo esse forro pro lado de trás. Então, aqui, ó, joguei tudo pra trás. Ajeita direitinho e passe a ferro isso aqui, pra ficar bem vincadinho, tá vendo? Existem algumas pessoas que gostam até de deixar aparecendo uma parte do forro como um detalhezinho só, fica bonito. Esse aqui eu vou fazer certinho e vou passar isso aqui. Passei, então agora eu vou introduzir o zíper nessa parte. Então aqui, ó, o zíper sempre maior do que o meu bolso, tá vendo? É legal sobrar essa parte para facilitar a costura aqui, depois nós cortamos o excesso. Você já pode colocar o cursor dentro do zíper e deixar ele aqui no meio. Então, você vai introduzir ele aqui, centralizar. Eu gosto de alfinetar. Aí vai da sua habilidade. Eu gosto do bolso virado assim. Também o lado que vem, você escolhe. Eu sou canhota, eu gosto dele assim. Então, olha, eu vou colocar alguns alfinetes só para me ajudar a começar aqui, ó. Mas o que é importante? O importante é essa canaleta aqui, tá vendo? Eu não posso encostar demais esse tecido de forma que fique difícil de passar o cursor. Então, tanto de um lado quanto do outro, eu preciso ter esta canaleta. Então, se você... Já vou colocar um alfinete aqui também. E aí, você vai costurar agora bem no cantinho e vai tirando esses alfinetes. Então, você vai costurar toda a extensão dessa canaleta que nós fizemos aqui. Então, costurei totalmente em volta. Então, o que eu faço? Agora, eu vou fazer o saquinho atrás. Então, qual é a medida disso aqui? Então, depende da profundidade da bolsa que você vai fazer. Que nem aqui eu tenho uma bolsa que tem 30 centímetros de altura. Então, eu cortei essa tira com 60. Por que eu cortei com 60? Porque quando eu dobrar aqui, ó, ela vai chegar até o fundo. Eu gosto que chegue até o fundo porque eu passo uma costura aqui, sem aparecer do lado de lá, e esse bolso fica bem fixo. Então, eu prefiro assim, mas 45 centímetros daria um bolso bom. Porém, esse saquinho ficaria solto dentro da sua bolsa. Eu prefiro prender. Então, eu dobrei ao meio aqui, olha. Então, vou voltar pra cá, vou desviar essa parte, vou fechar esta lateral e esta lateral sem pegar a parte do corpo da bolsa. Então, eu costurei aqui e aqui. E nesse momento que eu costurei, sabe aquela linguinha que sobrou de onde nós cortamos? Olha, eu aproveitei e costurei em cima, porque assim eu ajudo a segurar. Então, agora eu posso cortar o excesso do zíper.
E aqui, ó, tá vendo que ficou solto? Eu posso vir aqui e passar uma costura segurando este bolso. Então, aí tá pronto o nosso bolso interno. Esse mesmo bolso pode ser aplicado também nas partes externas de uma bolsa. Como, por exemplo, aqui, ó, já tá com manta, já tá matelaçado. Se eu quisesse colocar um bolso, poderia fazer exatamente do sistema que eu acabei de explicar para vocês. Ou então, eu posso usar uma vista também, que é, às vezes, dá um charme especial, que normalmente é de couro, ou que nem no meu caso aqui, couro ecológico. Então, no caso daqui, tem uma pequena diferença da forma de colocar, e eu vou explicar para vocês agora. Deixa eu pegar um giz aqui. Então, eu vou determinar, aí aqui já não tem aquele negócio de 7 centímetros de altura, porque como é externo, aí de repente ele poderia até ser colocado de pé, né? Então, você vai determinar onde você quer colocar. A única coisa que é legal riscar para que ele não fique torto. Então, eu vou determinar que ele vai vir aqui. Então, mais ou menos aqui, ó, vai ser o limite da minha vista. Então, eu vou medir aqui quanto que eu tenho. Ó, 16 centímetros. Então, eu vou marcar aqui. Vou passar um risco com esse giz que some depois, com ferro. Só para eu encostar. E essa vai ser minha guia. Então, vou achar o meio da parte aqui onde eu vou aplicar. E vou achar o meio da vista também. Dá uma marcaçãozinha bem aqui no meio, sem cortar nem nada. Então, tá aqui, ó. Então, meio com meio. Aqui seria onde eu vou colocar a vista. Então, eu vou posicionar aqui e vou riscar somente o cantinho, ó. Esse U aqui, ó. Como ele é molinho aqui, se eu riscar toda essa parte, pode ser que ele fique torto. Então, eu risco somente o U, venho com uma régua e aí eu termino aqui, ó. Aqui, deixa eu dar uma régua menor. E aqui. Então, agora eu vou colocar meio centímetro para cada lado de fora dessa vista que eu acabei de marcar. Aqui também. E aqui também. Então, aqui, ó, essa parte externa que eu acabei de marcar é onde eu vou cortar o meu trabalho. Então, aqui, antes de costurar, eu já corto essa diferença. Tá vendo? Essa parte tá tudo com já manta. Então, eu corto a manta, eu corto tudo aqui, ó. Tá aqui que vai meu bolso. Então, agora eu preciso do zíper no tamanho exato da vista. Tá vendo que tá um pouco maior, eu vou ter que tirar. Mas antes de tirar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o cursor. E aí, eu vou deixar exatamente do mesmo tamanho. Aqui, eu já poderia colar, usar aquela cola de contato, colar ele aqui na minha vista, para eu já ir de uma forma já quase pronta para cá. Porém, a cola de contato, ela cheira muito forte. E como nós trabalhamos muito em ambiente externo, o que eu posso fazer? Eu posso até deixar ele um pouquinho maior e colocar por baixo aqui.
eu colocar aqui por baixo e passar uma costura provisória bem na pontinha, de um lado do outro, e depois eu vir com a vista por cima. Eu prefiro fazer assim, dá até um pouco mais de trabalho do que a cola, mas por causa do cheiro. O cheiro incomoda muitas pessoas e algumas pessoas têm até alergia. Então, se eu fosse colocar e colar na vista, eu precisaria cortar exatamente um pouquinho até menor do que a vista para colar e quando eu virasse aqui não aparecer nada de sobra. Como eu vou embutir aqui, então eu posso vir com ele por baixo, centralizar aqui e passar bem na pontinha 2 costuras somente para ele ficar fixo no lugar. Então sempre que for costurar couro, o que é legal? Aumenta um pouquinho a distância do couro, da costura. Não faz uma costura muito apertada, não. Então, costurei em volta. Então, agora eu tenho que costurar a parte interna, tá vendo que tá solta? Eu tenho que costurar a parte interna. Para costurar a parte interna, eu vou costurar por partes. Então, eu vou costurar daqui e aqui primeiro, somente essa parte de baixo. Só que eu vou já colocar o meu forro. O meu forro aqui eu cortei com 35 centímetros para esse caso, mas vai depender também da profundidade. Só que aqui, olha, onde tá a parte onde eu vou costurar, eu vou colocar, ó, de cima para baixo, tá vendo? E não assim, ó, não é aqui. Eu vou colocar de cima para baixo, vou usar uns alfinetes nessa parte de fora aqui, ó. Esticar bem. Tá vendo que o meu tá sobrando, depois eu corto os excessos. Então, aqui eu tenho 19 centímetros, eu cortei com 21, acho que esse bolso aqui, depois eu tiro o excesso. Então, agora, eu viro pra cá e vou costurar somente isso aqui. Então, eu tenho que andar com o meu cursor quando eu estiver passando por ele. Então, costurei só essa parte de baixo dele aqui. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui pro forro, virar tudo lá pra baixo. Já ficou bem costurado aqui. E vou trazer a outra parte até o limite do zíper aqui também. Pra ele não entortar, vamos colocar um alfinete nesse cantinho e um alfinete neste outro canto aqui, ó. E agora, aonde eu parei, vou costurar toda a parte de cima e vou encontrar onde eu tinha começado. Vou finalizar essa costura interna aqui. Então, finalizei a costura. O bolso já ficou pronto. Eu só tô com as laterais aqui abertas. Se você quiser menor do que a sua peça, é só você vir aqui, costurar e cortar o excesso. Se você quiser exatamente do mesmo tamanho, você pode só passar um zigue-zague aqui na borda e à medida que você construir a bolsa, ela já fica fechada. Aqui tá o bolso, olha, já tá o saquinho e esse bolso você pode brincar, né, com a vista do tamanho que você precisar. Mas além de ser um bolso seguro, um bolso legal de ter com um zíper, também é um enfeite bonito para dar um detalhe para sua bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Usem isso, porque bolso com zíper é tudo. Eu não faço bolsa para mim sem ele. E que compartilhe também esse vídeo aqui com seus amigos, tá bom? E até a nossa próxima aula.